Meus queridos alunos do G7 Jurídico, curso Magistratura em MP Estadual, estamos de volta depois de tomar o cafezinho do Charles aí. Fica você desde já convidado, né? Venha se juntar a nós aqui no estúdio, assistir uma aula aí presencial e aí você acaba faturando aí o cafezinho do Charles e depois o almoço também, né, Charles? A gente de vez em quando dá para faturar um almoço aí. Charles, aliás, é impressionante, pode repetir à vontade. Outro dia eu fui comer, perdi até o apetite almoçando com o Charles, porque o cara não para de repetir. Senhores, falávamos sobre requisitos, quarto bloco da aula de hoje, falávamos sobre os requisitos da peça acusatória e a gente comentava sobre a exposição do fato delituoso. Surge então um problema interessante, que é esse aí exibido na tela para vocês. O que é a tal da denúncia genérica? E será que essa denúncia genérica é possível? Senhores, essa denúncia genérica, ela é relativamente comum, ou era até bem pouco tempo atrás, nos chamados crimes societários. O que são crimes societários, ou se você gostar de sinônimos, crimes de gabinete? Crimes societários ou crimes de gabinete são crimes praticados por pessoas físicas, aproveitando-se, todavia, do manto protetor da pessoa jurídica. Muito comum em crimes tributários. Eu tenho uma empresa, tenho que recolher vários impostos, só que aí eu vou sonegando. A gente sabe que a pessoa jurídica não pode ser denunciada, só a pessoa física. Só que aí vem o problema. Como é que eu consigo entrar lá dentro da pessoa jurídica e individualizar a conduta de cada um de seus sócios, seus gerentes, seus administradores, seus contadores e assim por diante? Por isso que durante muitos anos, pessoal, os tribunais admitiram essa denúncia genérica. O que é uma denúncia genérica? É uma denúncia que não individualiza a conduta dos denunciados. Então, é uma denúncia que não individualiza a conduta dos denunciados. Durante muitos anos, essa denúncia genérica foi admitida em relação aos crimes societários. Hoje, não mais. Os tribunais superiores firmaram jurisprudência, principalmente depois do Supremo, dizer isso. Nesse julgado aí exibido para vocês, no habeas corpus 80.549. Então, hoje, os tribunais superiores não admitem denúncia genérica, porque, na verdade, eles vão exigir que haja uma individualização. Quer dizer, de certa forma, por mais difícil que isso seja, você vai ter que estabelecer o vínculo daquela pessoa ao ato ilícito que lhe está sendo imputado. Então, o julgado está aí na tela e relata de maneira muito didática isso aí. Vejam, quando se trata de crime societário, a denúncia não pode ser genérica, ela deve estabelecer o vínculo do administrador ao ato ilícito que lhe está sendo imputado. É necessário que descreva de forma direta e objetiva a ação ou omissão. Do contrário, há violação aí à Constituição Federal. Aqui no final, vejam, a autorização pretoriana de denúncia genérica não pode servir de escudo retórico para não descrição mínima da participação de cada agente na conduta. Uma coisa é a desnecessidade pormenorizar, outra é a ausência absoluta de vínculo do fato com a pessoa do denunciado, habeas deferido. Legal? Então hoje saibam que essa denúncia genérica já não é mais admitida, que de certa forma você tem a obrigação de individualizar, de estabelecer o vínculo do administrador ao ato ilícito que lhe está sendo imputado. Senhores, podemos avançar? Próximo requisito da peça acusatória, está aí na tela para vocês, qual seja a qualificação do acusado. Colegas, o que é qualificação? Fácil, né? Na verdade, você vai colocar o nome do indivíduo, você vai colocar a filiação, você vai identificar aí RG, CPF, residência e assim por diante. Então essa é a qualificação do indivíduo.
Fácil. É óbvio que, se a Constituição diz que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, se um dos princípios da ação penal é o princípio da intranscendência, é óbvio que eu preciso qualificar o indivíduo, sob pena de instaurar um processo penal contra uma pessoa que não deveria figurar no polo passivo. O grande problema é o seguinte: e se eu não disponho dessa qualificação? Vejam, se você não dispõe, vamos colocar isso aqui, ausência. Opa! Então vamos colocar isso aqui para vocês, ausência da qualificação. Então, o que vai acontecer se eu não tiver os elementos ligados à qualificação do indivíduo? Quer dizer, eu não tenho essa qualificação dele. O que eu posso fazer? Sobre o assunto, colegas, a gente vai voltar no Código de Processo Penal e a gente vai voltar no artigo de número 41, porque o 41 vai esclarecer um pouco o que podemos fazer. Ele vai dizer: a denúncia ou queixa conterá exposição, circunstâncias, qualificação ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo. Vejam, em regra, eu preciso qualificar o indivíduo, mas o Código de Processo Penal diz que se eu não tiver a sua qualificação, eu posso oferecer denúncia com base em esclarecimentos por meio dos quais tal indivíduo possa ser identificado. Colegas, cuidado com isso e cuidado por um detalhe. O Código de Processo Penal, ele é do ano de 1942. Por que você está dizendo isso, Renato? Ora, porque lá na década de 40, talvez eu pudesse oferecer denúncia com base nesses esclarecimentos. Então, vamos só voltar aqui só para colocar isso aqui para vocês. Então, olha só, a ausência da qualificação. O que você vai anotar? Se eu não tenho a qualificação, o código diz que eu posso me valer de esclarecimentos. Então, eu posso usar de esclarecimentos pelos quais se possa identificar o acusado. Então, esclarecimentos pelos quais se possa identificar o acusado. Senhores, isso aqui, em tese, eu posso até dar um exemplo. Então, vamos imaginar o seguinte: eu vou oferecer denúncia, né, Charles? Outro dia no anual até a gente brincou com esse exemplo. Eu vou oferecer denúncia aqui no G7 jurídico contra alguém. Aí eu falo assim: denuncio. Cidadão de estatura pequena, bem fortinho. Fortinho assim, né, que a gente usa para, né, bem macarrãozinho assim, bem fortinho, né? Uma cabecinha assim privilegiada. Cabelos fartos. Estranhamente, aliás, viu, Charles? Porque há alguns anos os cabelos não eram tão fartos assim. E de uns anos para cá cresceram vertiginosamente, né? Um narizinho estilo o quê? Coxinha. Muito bem, Charles. Charles. Na hora que ele fica sabendo que você está me ajudando, um nariz coxinha, né? Quem seria esta pessoa, né? Que, aliás, toda semana divulga fotos aí no Instagram dizendo: minha namorada, minha eterna esposa, minha querida, my favorite Valentine, algo ridículo. Eu até falo isso. Quando você começa a postar muita coisa nas redes sociais de esposa, de namorada, é que você está fazendo merda. Você está fazendo alguma bobagem por fora e aí você está tentando se redimir ali. Senhores, quem seria esta pessoa que eu acabo de fornecer os esclarecimentos? Pessoal, é óbvio que vocês sabem de quem eu estou falando. E é óbvio que é fácil na nossa brincadeira aqui. Mas o processo penal, a história é outra, pessoal. Como é que, em sã consciência, no ano de 2017, eu posso oferecer denúncia contra alguém valendo-me de esclarecimentos? Não dá. Então, pessoal, esqueçam o que o código diz no 41 e saibam o seguinte: se a pessoa não me fornecer sua qualificação, eu vou ter que correr atrás de sua identificação criminal. Lembra das aulas de inquérito?
que a gente viu nas aulas de inquérito? O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Quer dizer, interpretando-se a contrário senso à Constituição, o que ela está nos revelando? Que se o indivíduo não se identificar civilmente, poderá ser submetido à identificação criminal. Então é o que vocês têm que fazer. Quer dizer, eu vou denunciar a pessoa, mas eu não sei quem ela é, eu vou identificá-la criminalmente. Renato, mas e se a pessoa não comparece voluntariamente? Pessoal, se a pessoa não comparece voluntariamente, a solução é pedir ao juiz a sua condução coercitiva, tá? Então você vai pedir ao juiz a condução coercitiva para que essa pessoa seja identificada criminalmente. Aliás, é o que está aí, né? A recusa do indivíduo em fornecer sua identificação. Veja, de acordo com o Código de Processo Penal, artigo 313, parágrafo único, também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade ou quando esta não fornecer elementos para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Isso aqui, pessoal, eu sugiro que vocês deem uma olhada no YouTube, porque apesar do código dizer que isso é prisão preventiva, o que nós temos aqui, na verdade, é uma condução coercitiva. Lá no meu canal do YouTube, eu gravei um vídeo em 2016 ou 2015 de 35 minutos falando sobre condução coercitiva. Então, a época em que o Lula foi conduzido, eu gravei esse vídeo. Vale a pena assistir, aliás, o vídeo tem mais de 70 mil visualizações a última vez que eu entrei lá no YouTube. Legal? Então, na verdade, quer dizer, se a pessoa não se identifica, eu vou fazer a identificação criminal. Se ela não comparece voluntariamente, eu peço ao juiz a expedição de um mandado de condução coercitiva. Por fim, vale a pena lembrar que, de acordo com o artigo 259, às vezes você comete um erro, né? Às vezes você qualifica a pessoa errada. O que diz o artigo 259? A impossibilidade de identificação do acusado com o seu verdadeiro nome ou outros qualificativos não retardará a ação penal, desde que certa a identidade física. Isso aqui é muito comum e o melhor exemplo citado pela doutrina é quando se trata de alguém que está preso. Porque às vezes a pessoa que está presa é mais fácil termos certeza quanto à sua identidade física. Notadamente se aquela pessoa tiver tatuagens. É um exemplo que muitos doutrinadores usam. O cara está preso no 3º Distrito Policial de São Paulo. E o cara tem, sei lá, o rosto tatuado com o símbolo do Corinthians. Quer dizer, a identidade física dele é, que mau gosto, né? Certa. Por mais, nada contra, tatuagem, cada um com a sua, o problema é o Corinthians. Mas quer dizer, a identidade física dele é certa, por mais que a qualificação não o seja. Então, nesses exemplos, o artigo 259 autoriza o oferecimento da denúncia. Vamos continuar? A qualquer tempo, no curso do processo julgamento ou execução, se for descoberta a sua qualificação, far-se-á retificação nos autos sem prejuízo da validade dos atos precedentes. Quer dizer, a doutrina então admite que você corrija eventual defeito quanto à sua qualificação sem que haja necessidade de se anular todo o processo, desde que certa a identidade física desde o momento inicial. Legal? Senhores, já vimos 2 requisitos da peça acusatória. Primeiro deles, exposição. Segundo deles, qualificação. Qual é o próximo requisito? Está aqui na tela para vocês. Classificação do crime. Colegas, classificar, vamos dar um exemplo, é citar o diploma normativo, Código Penal, tá? Lei 11.343. É citar o artigo que o indivíduo praticou. Então, artigo 121, artigo 33. É citar eventuais qualificadoras, causas de aumento, privilégios. Então, você vai meter aqui
parágrafo 2º, inciso 1 e assim por diante, tá? Cuidado com essa classificação, porque é óbvio que ela deve constar da peça acusatória. Agora saibam o seguinte, eventual equívoco. Então, eventual equívoco quanto à classificação, não autoriza a rejeição da peça acusatória. Então, eventual equívoco quanto à classificação não autoriza a rejeição da peça acusatória. Senhores, aqui uma observação extremamente importante. Por quê? Porque, na verdade, às vezes, eu, promotor, tenho a minha mão pesada. E na hora de classificar, eu sempre jogo no mais. Aí você fala assim, Renato, o promotor errou. Ele cometeu um equívoco aqui em relação à classificação. Era furto, ele classificou como roubo. Era estelionato, ele classificou como apropriação indébita. Será que isso autoriza a rejeição da peça acusatória? Não. E não por quê? Porque prevalece no processo penal, meus alunos, a ideia de que o acusado defende-se dos fatos que lhe são imputados. O acusado não se defende da classificação. E de mais a mais, ainda que haja um eventual equívoco quanto à classificação, procure se lembrar de um detalhe. Existe momento próprio para corrigir essa classificação mal formulada. E isso a gente vai estudar mais para frente. Emendácio e mutácio libelli. Então, dá-me o fato que te dou o direito. Essa é a ideia básica. Por isso que o que realmente interessa na denúncia não é a classificação, e sim a exposição do fato delituoso, já que o acusado vai defender-se da imputação. Essa classificação, ela pode ser corrigida pelo juiz na hora da sentença, seja através de uma emendácio, seja através de uma mutácio libelli. Maravilha? Colegas, classificação do crime seria o terceiro requisito da peça acusatória. E chegamos ao quarto, rol de testemunhas. Colegas, a peça acusatória deve conter o rol de testemunhas. Aí você me pergunta, Renato, mas e se por acaso eu me esquecer? Se o rol não constar, então a ausência do rol de testemunhas. Se você não colocar o rol de testemunhas na peça acusatória, qual é a consequência que isso vai acarretar? A consequência é a seguinte, pessoal. Em tese, haveria o quê? Preclusão. Aliás, aqui, sabe aqueles traumas de infância que todos nós temos? Eu tenho um, porque eu me lembro quando eu era estagiário do MP. Primeira semana de estágio, eu fiz uma denúncia e esqueci do rol de testemunhas. Tomei um creu, sabe aquele creu bem dado da promotora, que eu nunca mais esqueci de rol de testemunhas. Esqueci. E aí vem um problema, né? Em tese, se você não apresentar o rol de testemunhas, preclusão. Quer dizer, processo, né, pessoal, é uma marcha para frente. Se existe um momento procedimental para a prática de um ato processual e você não atenta para esse momento, opera-se preclusão temporal. O que fazer? Preclusão é o que dizem alguns. Cuidado, no entanto, pessoal, com um julgado recente do STJ, bem interessante, principalmente para vocês promotores, tá? Que é o RHC 37587. Nesse julgado, RHC 37587, o STJ, através de sua quinta turma, entendeu possível a aplicação no âmbito do Código de Processo Penal do artigo de número 321 do novo CPC. Renato, o que diz o 321? O 321 diz que quando houver eventual vício na petição inicial, o juiz ele pode intimar a parte para emendar ou para completar no prazo de 15 dias. Então, quer dizer,
Nesse caso concreto, o que o juiz fez? O rol não teria constado da peça acusatória, o juiz aplicou o 321 e mandou o MP emendar a inicial, para ele acrescentar o rol de testemunhas. Para nós promotores, nossa, isso aqui é uma maravilha, é uma beleza. Cuidado, porque essa orientação é a orientação da 5ª turma do STJ. Por que eu estou dizendo isso? Porque a 6ª turma do STJ, ela não concorda com isso aqui, tá? A 6ª turma do STJ entende que ao juiz não é permitido determinar a intimação do MP para emendar a inicial, porque não é uma postura compatível com a imparcialidade que se espera do juiz com o nosso sistema acusatório. Mas é um tema bem legal, principalmente provas e concursos elaborados pela UNB. Legal? Senhores, qual é o número máximo de testemunhas? Tá aí na tela para vocês. Esse número, Charles, varia de acordo com o procedimento em questão. Se você está no ordinário, qual é o número de testemunhas? 8. 5. Sumaríssimo 3. Por que tem um asterisco? Porque aqui há controvérsias. Há doutrinadores que dizem que seriam 3 quando se trata de contravenções e 5 quando se trata de crimes. Na minha humilde opinião, até por uma questão de simetria, se são 8 no ordinário e 5 no sumário, e se a lei dos juizados preza por uma celeridade, simplicidade e economia processual, 3 testemunhas está de bom tamanho. Primeira fase do júri são 8, segunda fase 5, lei de drogas 5, procedimento ordinário do CPPM 6. Renato, isso cai em prova? Infelizmente sim. Tem examinador que não tem criatividade e que está distante dos estudos e aí fica cobrando bobagem, cobra número de testemunhas. É a pior coisa que pode acontecer. Uma questão interessante é a seguinte: 8 testemunhas, 5. Renato, mas e se eu tenho mais de um crime? E se eu tenho mais de um acusado? Como é que fica? Apesar de alguma controvérsia, o ideal é você entender o seguinte: esse número de testemunhas para a acusação é um número que varia de acordo com a quantidade de crimes, a quantidade de fatos imputados ao acusado. Quem fala bem sobre isso, professor Norberto Avena em sua obra. Então eu te dou um exemplo muito simples. Eu denunciei o Charles, porque o Charles assaltou 2 padarias. Eu denunciei num único processo. Ele assaltou 2 padarias. Ele passou numa padaria na Avenida Paulista, assaltou. Depois ele passou numa outra padaria na Consolação. 2 padarias. Beleza. Num único processo. Conexão probatória. Senhores, quantas ações de roubo foram imputadas ao Charles? 2. Padaria da Paulista, padaria da Consolação. Quantas testemunhas poderão ser arroladas? 8 em relação a cada uma dessas ações. Eu posso arrolar 8 testemunhas para o roubo da padaria da Paulista e 8 testemunhas para o roubo da padaria da Consolação. Ficou claro isso? Cuidado, para a defesa, o raciocínio é semelhante, mas serão 8 testemunhas para cada ação ou omissão por acusado. Percebe? Então, se eu tenho 2 acusados, para cada ação, eles podem arrolar 8 testemunhas e por acusado. Legal? Lembrando sempre, né, pessoal, que o juiz pode e deve indeferir eventuais testemunhas irrelevantes, procrastinatórias, que não tragam nenhum esclarecimento sobre o fato delituoso. Aliás, hoje, na prática, é o que mais acontece, né? Porque, infelizmente, nem todos os advogados, assim como promotores, prezam pelo respeito ao princípio da boa-fé. O que mais se vê por aí é advogado arrolando testemunho que não sabe nada, que nem sabe por que está ali, e o juiz fica obrigado a ouvi-la. É óbvio que não. Se você sabe que o depoimento daquela testemunha não vai acrescentar nada, que é uma prova impertinente, protelatória e relevante, você pode e deve indeferir a sua oitiva.
fazendo-o sempre de maneira fundamentada para evitar eventual arguição de nulidade por violação à ampla defesa. Legal? Sobre o assunto, aliás, eu fiz questão de trazer para vocês um julgado do STJ que confirma o que eu acabei de dizer para vocês. Está aí na tela para vocês o HC 55702. O limite máximo de 8 testemunhas deve ser interpretado em consonância com a ampla defesa. Para cada fato, não só a defesa, mas também a acusação poderá rolar até 8 testemunhas, levando-se em conta razoabilidade e proporcionalidade. Maravilha? Colegas, fechamos então os requisitos da peça acusatória e resta agora analisarmos o que? A procuração da queixa-crime. Saiba que quando você oferece uma queixa, essa queixa deve vir obrigatoriamente acompanhada de uma procuração. Quais são as peculiaridades dessa procuração? Primeiro, é uma procuração com poderes especiais. Quer dizer, não basta aquela procuração tradicional para atuar no foro, não. Ela deve ser uma procuração com poderes especiais. Algumas questões importantes, pessoal, quanto a essa procuração. Primeiro, a lei diz que ela deve contemplar o nome do querelado. Cuidado com isso, porque o código ele foi redigido de maneira errada e ele fala nome do querelante. Só que é óbvio que o nome do querelante já está ali, porque o querelante é o outorgante da procuração. Então, na verdade, quando a lei fala querelante, no 44, leia-se querelado. Além disso, a lei diz que deve haver menção ao fato delituoso. E aqui surge uma controvérsia, em relação à qual não há consenso. O que seria essa menção? Alguns doutrinadores dizem, na minha opinião acertadamente, que menção basta dizer qual é o crime. Então, para te dar um exemplo, Charles, eu, Renato Brasileiro de Lima, outorgo procuração, conferindo poderes ao doutor Charles para oferecer queixa-crime contra Stephanie pela prática do crime do artigo 138, pela prática do crime de calúnia. Seria isso. Alguns dizem, no entanto, que não basta citar o crime. Você é obrigado a descrevê-lo, tá? Eu acho um exagero de tamanha formalidade, porque, queira ou não, essa descrição já estaria constante da queixa, tá? De todo modo, pessoal, duas observações finais. Ainda que não haja essa procuração com poderes especiais, cuidado para não se esquecer que a ausência dessa procuração, então, eventuais vícios. Vamos falar sobre isso aqui. Eventuais vícios. Você pode anotar a primeira observação. Podem ser supridos. Então, eventuais vícios dessa procuração podem ser supridos se o querelante. Então, podem ser supridos se o querelante também assinar a queixa. Tá? Então, você fala assim, mas a procuração está com defeito. Mas o querelante assinou a queixa, sem problema. Eu coloco também, porque é óbvio que o advogado também precisa assinar. Beleza? E uma outra questão, eventuais vícios podem ser supridos quando? Podem ser supridos. Então, eventuais vícios podem ser supridos mesmo após o prazo decadencial. Essa observação, coloque aí no seu caderno que não há consenso, tá? Então eu coloco aqui uma posição, sempre que tem a posição majoritária eu falo para vocês, mas quando não tem eu não posso fazer nada, né, pessoal? Porque há doutrinadores e há julgados que dizem que esses vícios da procuração, eles devem ser sanados dentro do prazo decadencial. Para mim é um erro, porque na verdade quando você tem um vício,
você tem um vício em relação à legitimidade do seu advogado, né? E isso aí pode ser suprido a qualquer momento, porque o próprio código fala sobre isso. Está aí na tela o 568. A ilegitimidade do seu representante, que seria esse caso aí, ela pode ser sanada a qualquer momento, desde que haja o quê? A ratificação dos atos processuais. Por isso que, na nossa humilde opinião, esses vícios da procuração podem ser sanados mesmo após o decurso do prazo decadencial. Agora, saibam que não é ponto pacífico, há doutrinadores e há precedentes que dizem que essa sanatória deve se dar até o prazo decadencial. Se ocorrer depois, aí haverá decadência e haverá extinção da punibilidade. Trouxe aí alguns julgados, só para a gente concluir esse tópico. A procuração outorgada pelo querelante não requer a descrição, quer dizer, o julgado confirmando aquilo, né? Basta que haja uma menção ao fato delituoso, você não precisa descrevê-lo, e um outro julgado dizendo que o defeito da procuração outorgada pelas querelantes aos advogados para requerer abertura sem menção constitui hipótese de ilegitimidade, que a teor do 568 poderá ser a todo tempo sanada mediante ratificação. Na espécie, a presença das querelantes em audiências, depois de fim do prazo, basta suprir os defeitos da procuração. Maravilha? Senhores, nós vamos concluir a análise da peça acusatória fazendo referência ao prazo para oferecimento da denúncia. Qual é o prazo que eu, promotor, tenho para oferecer denúncia? Qual é o prazo que o querelante tem para oferecer sua queixa? O Código vai dizer isso no artigo 46, vai dizer que quando o cara está preso, o prazo é de 5 dias, e quando o indivíduo está solto, o prazo é de 15 dias. Lembre-se que esse é o prazo previsto no Código de Processo Penal. Mas cuidado para não se esquecer que há outros prazos previstos por aí na legislação especial. Então, para melhorar e para tentar facilitar o estudo de vocês, a gente copia esse quadro comparativo lá do nosso Manual de Processo Penal. Está aí na tela para vocês o quadrinho falando sobre esse prazo. Denúncia 5 dias preso, solto 15 dias. A queixa-crime, o Código não fala, mas até por uma questão de analogia, quando está preso, 5. Renato, e quando está solto? Aí é o prazo decadencial, né? Você tem 6 meses para oferecer queixa, contados a partir do conhecimento da autoria, sob pena de decadência. Lembrando que esse prazo decadencial, ele não é interrompido e não é suspenso pelo pedido de instauração do inquérito. Prazo decadencial é um prazo contínuo, é um prazo peremptório. Ele não está sujeito à interrupção, não está sujeito à suspensão. Beleza? Lei de drogas, 10 dias, mesma coisa para cá. CPPM 5, 15. Economia popular é o mesmo prazo. Abuso de autoridade, mesmo prazo. Código eleitoral é o mesmo prazo. Então são prazos que vocês encontram por aí na legislação extravagante. Maravilha? Fechamos. Fechamos em praticamente 3 aulas o tema ação penal. Então, meus amigos, no próximo bloco já começamos desde já competência criminal. O aluno ficou achando que ia acabar a aula hoje, né? Falou assim, pô, Renato vai acabar a aula mais cedo. Ele vai pular um bloco. Meu amigo, não se iluda. Voltamos já já.